estamos iniciando mais um episódio do Momento Humanize Podcast, que a nossa abordagem sempre vai ser na humanização e a gente está na fase da trilogia em relação à inteligência emocional. E antes de eu falar aqui da minha convidada especial, eu vou te trazer hoje a consciência de que a gente vai falar sobre a humanização nos resultados do teu negócio ou nos negócios em geral. Como que a gente cria esse ecossistema da humanização dentro do nosso negócio, né? Às vezes a gente eu escuto normalmente falar que a humanização é uma utopia, que ela é intangível, mas ela não tá tão distante assim, até porque a humanização, ela é centrada no humano, e nós somos seres humanos. Então, o papel do Momento Humanize Podcast é desmistificar essas crenças que a gente traz, né, de uma cultura, de uma consciência que às vezes falta embasamento, falta conhecimento. E eu tô aqui com uma convidada super especial que traz isso na prática, na rotina dela. E agora eu vou apresentar quem tá aqui comigo. É uma pessoa fantástica, é um ser humano incrível, acho que uma das pessoas de mais alta performance que eu conheço, né? E quem é essa mulher fantástica, né? A tríade aqui do Inteligência Emocional tá só com mulheres incríveis. Eu tenho o privilégio, a gratidão e a consciência de que eu tenho muita gente boa do lado e mulheres, assim, ó, que são referências. E hoje a gente vai falar de negócios, vai falar de vida, vai falar de amizade, vai falar sobre tudo isso. E o Momento Humanize Podcast é justamente para isso, pra gente falar de coração para coração. Então, quem tá aqui comigo, né? Ela é amiga, ela é mãe, ela é praticamente minha mentora, só que a gente ainda não começou o processo de mentoria, mas desde que a gente se conheceu, ela já mentora. Eu respiro do lado dela, ela já tá me mentorando. E isso é muito incrível. Eu tô aqui com a Rosane Machado. Seja muito bem-vinda, Rô. Que gratidão te ter aqui. Obrigada pelo teu tempo compartilhado. E vai ser um prazer ter essa conversa coração a coração contigo. Eu que agradeço, né? É muito especial estar aqui, porque a gente se conheceu antes, né? Com essa ideia tua de trabalho apenas nascendo, e é um prazer ver a tua evolução, o teu crescimento e poder estar aqui compartilhando com o pessoal aí um pouquinho sobre a nossa história, o que a gente fez até aqui. E a nossa conexão veio tão natural, eu sou tão grata por isso. A guria da humanização lá chegou bem louca falando sobre humanização, e aí a Rosane já me abraçou e isso que é incrível, a evolução e ter mulheres tão congruentes aos seus valores, ao que acreditam, né? E a Rô é essa pessoa. Rô, antes da gente começar o papo do podcast, eu sempre faço uma prática de início, que é para trazer a nossa consciência de presença. É um ritual que eu trago tanto para Gestare, quando eu faço reuniões, né, com equipes, com gestores, quanto na minha rotina também com a minha equipe, nas mentorias, que é uma prática simples que a gente às vezes esquece na rotina da correria, né? Que é respirar. Bora lá? Então, pra gente trazer a consciência da humanização, a consciência da presença, vou te convidar para ficar uma postura ereta, né? E fechar os olhos e trazer a intenção da presença. E a gente vai fazer 3 respirações bem profundas. E para quem acompanha aqui o Momento Humanize Podcast, sabe que isso é um ritual de início. E a gente vai respirar bem fundo. E soltar o ar. Mais uma vez. Às vezes, intencionar a presença é um ato tão simples, mas que pode mudar uma tomada de decisão, que pode mudar um relacionamento, que pode mudar um momento de caos, né? Um momento tão desafiador. E agora, eu vou falar um pouquinho dessa mulher, né? Por que a Rô tá aqui? Quem é essa mulher? E é uma pessoa que me incentiva, que vê muitas coisas em mim, às vezes, que eu não vejo. E até hoje, às vezes, eu fico tentando entender o que ela tá vendo, né? E é tão especial poder estar compartilhando esse tempo aqui contigo. É muito do coração. Quem é a Rosane Machado? Empresária, sócia fundador do Grupo Roma ABC, consultoria de finanças, contabilidade, estratégia de negócios, que mais, Rô? Tem um monte de coisa misturada. É um ecossistema gigante aí, né?
Ela é mãe da Milene, ela é mentora, é professora, é visionária, é mestre, é ser humano, é tudo e mais um pouco. Quantos anos de experiência essa mulher tem, né? Eu tô com um time, assim, ó, eu tô numa alegria de dizer que eu tô com um time forte, muito experiente, minhas professoras de vida nessa série. A série de inteligência espiritual também foi muito impactante, né? E eu gosto muito de perceber, assim, naturalmente as relações que a gente vai criando ao longo da vida, como esse ecossistema vai se formando e como pessoas de experiência e de congruência de valores tão fortes eu tenho o prazer e o privilégio de ter do lado. A Rô, ela é 20 anos professora? 20 anos. 20 anos professora, mulher respira professor, né? Na verdade, eu nasci professora, mas Nasceu depois professor. eu conto. Ai, tá bom. 25 anos de experiência em finanças, tem mestrado em finanças, foi contadora, é contadora, né? E tem pós em marketing e vendas. Então, de experiência profissional, essa mulher aí é top de linha, né? Rô, que massa. Então, me conta um pouquinho, Rô. Antes de eu trazer mais do que a gente fala muito, que a gente vive muito, da onde que a gente se conheceu, conta um pouquinho do que tu gosta de fazer, porque eu sei que aí tem uma jornada de esporte, uma jornada de vivência de vida, de luta também, né, muito forte. E antes de trazer toda essa consciência do profissional, eu gosto muito de conhecer a pessoa com as batalhas, com as lutas delas, e tu é uma lutadora pra mim. Tu tem esse arquétipo, né, já referenciando o primeiro episódio aqui do Momento Humanize Podcast, tu tem esse arquétipo muito da governante, da desbravadora, né, da rebelde. Então, me conta um pouquinho das tuas lutas e pro pessoal também te conhecer um pouquinho mais de toda essa visionária que tu é na vida como um todo. Obrigada, Dec. Palavras lindas, né? É tão bonito a gente ver alguém falando da gente, né? Com essa propriedade, né? Acho que às vezes a gente esquece um pouco de tudo que a gente já passou e do que a gente faz para estar onde a gente está, né? Isso tem a ver com consciência, com o momento presente, né? Com estar aqui agora. Então, eu sou a mãe da Milene, como tu bem disse, né? Eu sou fundadora do Grupo Roma ABC. O Grupo Roma, ele se chama grupo porque por trás eu tenho muitas pessoas. E o conceito de grupo não tem a ver só com gerar dinheiro junto, né? Ganhar dinheiro junto é parte de qualquer negócio, porque a gente precisa de lucro, né, para existir, para se manter como uma medida de sobrevivência, mas a questão toda é o que a gente faz depois do lucro, né? O que a gente faz quando a gente consegue ter isso. E grupo porque a gente acaba abraçando de fato pessoas, né? Então eu sempre tive desde criança esse desejo de estar com alguém, né, de ter pessoas por perto. Então, na numerologia, né, o meu número sempre é 2, 11, 22, então eu normalmente estou em grupo, né, isso eu já entendi ao longo da vida, que o meu caminho não é sozinho, nunca foi. E esse processo de construção conjunta, ele nos faz estar ora na cadeira do aprendiz e ora na cadeira do professor, né, e a minha vida é sobre isso, é sobre equilíbrio entre aprender a ensinar, em receber e compartilhar. E aí, nesse processo, quando a gente se abre para isso tudo, eu acho que Deus vem, essa força maior vem e nos impulsiona. Então, é sobre isso, né? É sobre gostar de ensinar e de aprender o tempo todo. Então, tudo que eu construí até hoje, tudo que eu faço, tem por trás um bom embasamento teórico. Existe muito estudo por trás de qualquer coisa que eu faça. E quem está próximo normalmente tem essa característica, né, de querer mais. Isso vale também para os aspectos pessoais, essa sede, essa busca por conhecer, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com autocontrole, né, tem a ver com educar. Então, na verdade, eu sou uma eterna aprendiz, assim, né, assim que eu me vejo hoje, né, como alguém que está sempre aberto a aprender. E aí eu acho que Deus faz isso, Deus olha pra gente que quer aprender e nos ensina todo dia, né? Quanto mais a gente quer aprender, mais lições a gente tem. E aí eu tive muitas lições na vida, né? Eu sou transplantada renal, então eu tive muito aprendizado na área da saúde, e o quanto é importante respirar, se cuidar. Então, estou sempre num processo de cobrança muito grande em relação a isso. E, além disso, a minha história com a educação, né, tem a ver com o fato de que eu amo artes.
Então, uma das coisas que eu tenho forte é esse lado artístico, né? Esse lado do criador, que é do arquétipo do criador, né? Que é onde, por isso estudei marketing, por isso trouxe junto. Então, eu comecei imaginando que um dia eu seria professora de educação artística, né? Nossa, que legal. Então, Que então legal. a minha vida começou quando eu entendi que eu queria dar aula, então nasci professora, que é o que eu sempre falo, né? Eu vim ao mundo, quando eu comecei a ter consciência de mim, eu já comecei a ter consciência que eu ensinaria alguém, né? Quem, como, o que, eu não sei. E aí eu meu primeiro negócio foi pintando, né? Então eu fazia trabalhos manuais e vendia, já era empreendedora desde muito cedo. E assim eu fui evoluindo dentro das artes, né? Hoje eu tenho desenho, né? Minha grande terapia é desenhar, então eu trabalho com realismo. Então eu gosto muito desse processo de desenho, pintei muito tela a óleo, né? Fiz cursos de desenho, trabalhei esse lado mais da arte que tem a ver com um momento muito sozinho, né? E eu costumo dizer que é através da arte que Deus se comunica comigo. Então, quando eu quero meditar, eu não consigo meditar como todo mundo medita, né? Minha cabeça é meio agitada. Então, uma das formas que eu tenho de meditar é desenhando, né? Então, quando eu preciso estar comigo mesma, eu normalmente concentro através do desenho, né? Então, o processo, quem aprende comigo, eu mando escrever, porque existe um processo mental em relação a estar com lápis, né? Com a caneta, com a escrita. E aí, por um acaso, sempre gostei de matemática, né? Os números sempre foram uma boa companhia, então eu tinha essa relação com a arte e com os números. E como meu pai não conseguiu vaga no magistério, porque na minha época era muito concorrido, e eu vim de uma família que não tinha condições de pagar, né, uma educação particular, e ele não conseguiu vaga, e aí ele me matriculou em contabilidade. Então, eu acabei virando professora de contabilidade e de gestão e de finanças por um acaso, né? Porque eu não consegui ir para as artes. E aí, gostei, né? Fiquei, e o Grupo Roma nasceu disso, então tenho muito orgulho dessa parte. E aquilo que era o plano 1 virou hobby, né? Então, esse foi o meu processo de descoberta profissional e pessoal também, né? E eu costumo dizer que a gente é um só, né? Que não existe... as pessoas às vezes se iludem, né? Ah, eu sou empresário, ou eu sou empresária, eu sou professora. Isso são rótulos, a gente pode ser muitas coisas, né? E o nosso lado pessoal, ele não consegue ficar escondido quando vem o nosso lado profissional. Claro, a gente pode ter postura, a gente tem jeito, né? Existem formas de se transitar em cada ambiente, mas a gente é quem a gente é em todos os lugares, né? Então, essa descoberta de que a transparência, a verdade, ser verdadeiro, ser real, né? Eu entendi que isso é um processo de construção que aproxima muito a gente, né? Então, essa é a Rô, né? Eu sou essa pessoa. Hoje eu tenho no grupo uma série de colaboradores, muitos deles foram meus alunos. Eu tenho pessoas comigo que estão comigo há 20 anos, que acreditam na mesma coisa que eu, né? Alunos que hoje são braços direitos, clientes que viraram funcionários, funcionários que viraram clientes, né? Hoje eu tenho parceiros de negócio que os negócios nasceram dentro do grupo e que hoje são empresas já consolidadas. Então eu sou muito feliz assim por todas essas bênçãos de conseguir ter por perto pessoas que veem nesse jeito, né, Roma, que tem alguns traços meus, mas também de todo mundo que está lá nessa cultura, um lugar para crescer junto, né, para conseguir evoluir. Então é sobre isso. Rô, eu amo te escutar. Eu fico em silêncio só para aprender. Mas pergunta aí. Sim, mas eu amo escutar porque a forma como essa artista aqui, ela vai formulando as frases e a forma como ela ensina é uma forma muito natural. Isso me chamou a atenção desde a primeira vez que eu te conheci, assim. Uma mulher extremamente humilde, simpática, super aberta, dando boas-vindas. A gente se conheceu na Confraria de Pequenos Negócios da ACI, né, Rô? E eu fui lá totalmente, assim, curiosa para ver o que seria aquilo. E foi a primeira vez que eu senti essa abertura para eu trazer as minhas ideias num ambiente de negócios, assim, onde eu pude ser eu mesma, e aí eu vi a potencialidade que é a conexão de um grupo, né? E quando tu trouxe essa consciência, Rô, eu falei assim, nossa, eu quero muito aprender com essa mulher.
E realmente, o Momento Humanize Podcast, ele é um momento em que eu me coloco total aprendiz da pessoa que tá aqui comigo nesse momento, né? E a Rô é uma professorona, assim. Desde o momento que eu falei pra ela da ideia da Humanize, da Gestare, ela já abriu os braços, assim, pra me receber de uma forma tão humana e trazendo, assim, vai, guria, tu consegue. Então, é por isso que a Rô tá aqui, porque ela é um desses seres humanos, assim, que traz muito a sua filosofia de vida pro negócio dela e que eu vejo realmente na prática o que é a humanização dentro das finanças através dos teus atos, Rô, através das tuas ações, através da tua forma de lidar com as pessoas, de fazer gestão de crise, dos conflitos que vêm dos clientes, né? E eu quero muito aprender hoje aqui, Rô, e contigo, assim, como que tu traz a essência da humanização para os teus clientes, independente do perfil que seja. Hoje tu tem o Grupo Roma, que atende clientes de vários portes, né? Quais são esses portes e qual que é a diferença, assim? Por que vocês escolheram esse perfil de cliente? Como que funciona tudo isso? Então, primeiro dizer que a humanização, né, ela é um conceito muito bonito, mas que nem todo mundo faz na prática, porque desconhece e não estuda muitas vezes, né? Então, é um conceito que precisa ser trabalhado, ele é inovador, ele sempre teve lá, né? Uhum. Mas nunca foi falado disso de um jeito mais profundo, né? Até porque tudo é feito de pessoas, né? E não é só sobre pessoas, é sobre como, né, trabalhar e cuidar dessas pessoas e como interagir, transitar, enfim. E quando a empresa nasceu, e é algo que, assim, às vezes vem com a gente, né? Eu gosto de gente. Eu acho que essa é a primeira característica de alguém que trabalha de maneira humanizada, né? Não tem como tu fingir. Uhum. Eu sou aquela pessoa que gosta de povo, né? Eu brinco que eu vou do lixo ao luxo, né? Então, independente do local, do momento, do tipo de interação, eu gosto de gente. Dos mais variados tipos de perfis. Então, assim, quando a Roma nasceu, quando o meu trabalho nasceu, quando eu me entendi como profissional fora do mercado corporativo, né? Eu nem vou entrar nesse mérito do mercado corporativo. Eu vim da grande empresa, né? Isso é importante dizer. Até um briefingzinho rápido, né? Eu me vi num negócio onde não havia total valorização. Eu saí de uma empresa que valorizava muito as pessoas e que já tinha por si só, eu tive muita sorte, né? Porque ao mesmo tempo em que eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer uma experiência na minha área. E aí participei de uma empresa que era extremamente humanizada, né? Que era uma empresa que a gente se sentia parte da direção e era uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Uau. Então, um negócio, assim, incrível, né? E ali eu fiquei 8 anos. Então, eu não me imaginava em outra empresa, era como se fosse parte de mim. Isso há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Uma filosofia muito acolhedora, né? Entrei estagiária, saí contadora de lá. E eu saí, e quando eu saí, eu me fui para um outro local que não era tão assim, né? Que era mas para mim foi tóxico a área, enfim. Mas eu fui para consolidar 17 negócios do Brasil e no exterior em moeda estrangeira e eu preparava os managers, né, de todos os países que vinham para reunião com diretoria e conselho para que eles conseguissem apresentar seus resultados para a presidência. Então ali, na época eu já estudava muito, então eu já estudava gestão, eu sempre estudei, né, isso aí tá em mim. E eu já estudava a parte do IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade. Então, eu fui do mais avançado, dentro da minha área, da empresa do porte maior para o menor, né? E ali eu entendi que se complicava muito as coisas. Que, na prática, a gestão é uma só, né? O jeito de fazer dinheiro é um só. É ganhar, gastar, poupar, investir. Não interessa se é na pessoa física, na jurídica, como isso acontece. E eu não entendia por que havia tanta complicação. Então, eu saí já com esse olhar de que tudo podia ser simplificado em um método. O meu desejo era conseguir traduzir aquilo tudo, né? O meu maior desafio sempre foi comunicar. E o meu grande trabalho e grande desafio é comunicar cada vez melhor, ensinar mais fácil, mais rápido, né? Então, eu tô sempre... Esse é o meu modo aprendiz, sempre nessa busca constante por levar a informação de um jeito mais claro e mais prático.
E aí eu saí e eu tinha uma amiga na faculdade que o marido era gerente do banco. E ele chegou para mim e disse assim, Rô, aqui as empresas, os empresários são legais, eu conheço eles, são boas pessoas, ele cuida da família, ele cuida da empresa, ele faz bem isso, né? Mas quando ele vai pedir crédito, o banco não dá crédito para ele. E ele não consegue crescer e prosperar porque ele não tem dinheiro na vida e ele precisa de caixa para alavancar aquela empresa, né? E aí o que aconteceu? Ali a gente então entendeu. Ali ele disse assim pra mim, ele disse uma frase, não vou esquecer, ele disse assim, ele é tão legal, mas ele não consegue crédito. E aquilo fez a Roma nascer. Foi essa necessidade de uma pessoa, de um pequeno empresário pedir crédito, né, e não conseguir, que despertou. E ele disse, já que tu trabalha na grande empresa e tu gosta tanto disso, de ajudar esses gerentes, gestores a virem de outros países, apresentar as informações aqui, já que tu gosta tanto disso, por que tu não começa a dar consultoria, né? E eu sempre me incomodei com esse nome, né? Dar consultoria para empresas que precisam de crédito. Na cabeça dele, a gente ia preparar as empresas para ter crédito. Eu disse, boa ideia, vou abrir um negócio. E aí eu saí da empresa. Não, eu saí também porque eu estava num momento de vida em que eu trabalhava com custos, né? E com essa complexidade toda, a gente trabalha muito, né? O processo de geração da informação, quanto maior fica a empresa, quanto mais complexo mais trabalho dá, né? Por mais que o sistema faça essa simplificação, os analistas precisam avaliar para que não aconteça, né? Como aconteceu aí em Americanas, né? A gente tem casos aí graves. Então, é muito sério. A informação financeira é algo muito, muito sério a ser cuidado, assim. Então, sobrava tempo para dar aula, para fazer mestrado, para estudar. E eu sabia que eu queria ser professora antes de qualquer coisa. Então, a empresa também surgiu por essa necessidade, mas também de acordo com a minha necessidade pessoal, há 14 anos atrás, né, isso faz bastante tempo, de conciliar a minha vida de professora, né, com a minha vida, eu não queria ser da prática, e com os estudos, né, então o Grupo Roma nasceu aí, nesse momento dessa dor. Só que quando a gente nasceu, eu era da grande empresa, então é natural que eu atendesse empresas maiores. Só que tinha aquela coisa assim do que, nossa, daí a gente começou a fazer gestão para os grandes, né? Aí a gente começou a entender, aí 2, 3 clientes pagavam mais do que eu ganhava na grande empresa. Então eu vi, nossa, esse negócio é legal, dá dinheiro. Empreender dá dinheiro, né? Primeira observação é isso, né? Dá dinheiro. E aí eu comecei, logo eu já estava com um salário acima do que eu ganhava. E aí eu passei por dificuldades, enfim, depois. Mas eu fui entendendo que educar as empresas em relação à sua gestão, né? Hoje a gente vai além da gestão financeira, a gente trabalha com gestão comercial, a gente está indo para um movimento aí de trabalhar a cultura, né? A gente trabalha aí também com tributário, contábil, financeiro, econômico, investimentos, patrimonial. Hoje a gente tem um leque de soluções que de fato ajuda a gestão. Nosso foco é gestão. É um ecossistema de gestão. De gestão, né? Hoje eu não tenho mais o limite do financeiro só, porque o financeiro ele é o alicerce para todos esses outros. Então, quando a empresa ela entende o seu bolso, ela está pronta para crescer patrimônio. E aí eu preciso entrar com uma solução patrimonial para ajudar ela. Quando ela entende o seu bolso e consegue ter porte, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar qualidade de vida para o dono, para que ele saia do modo operador e comece a ser modo investidor, né? Que ele comece a ser de fato pai da criança, né? E não babá da criança. Então a gente precisa tirar ele dessa condição. E para fazer isso, eu preciso entrar muitas vezes com consultoria comercial, porque eu atendo empresas que estão, às vezes, há 30 anos com o mesmo faturamento. Quando a gente entende de empresa, a gente precisa entender de famílias, né? Porque no Brasil, a maioria das empresas são familiares. Então, não tem como eu ficar só no financeiro, né? Porque o financeiro, ele é a alavanca que abastece o resto. Ele começa pelo financeiro, mas a gente precisa estar pronto para conseguir conduzi-los em todos esses desafios da gestão, né? Se ele está financeiramente estruturado, ele consegue contratar pessoas mais qualificadas, mais prontas, a gente brinca senior first, né? Para que ele consiga, então, ter de fato pessoas que o apoiem no crescimento. Se ele ainda é muito pequeno e não cresceu financeiramente ou estagnou, ele não consegue pagar pessoas qualificadas.
Então, todo esse processo de maturidade das empresas, ele precisa ser conduzido com conhecimento, com consistência. E é muito sobre quem está do outro lado, né? O grande coração, né? O grande sonho, né? O sonhar grande está sempre em conseguir trazer qualidade de vida, dignidade financeira para o dono, né? E, consequentemente, através dele, para todos que estão naquela estrutura. E aí, o pessoal, a gente encontra de tudo, né? Hoje, até pela manhã, eu treinava os meus colaboradores, né? A gente faz uma rodada de treinamento. E eu estava justamente falando sobre o fluxo de caixa, né? E a mensagem que a gente sempre leva é: respeita o tempo daquela pessoa, né? Honra o passado dela, né? E é daqui para frente uma posição diferente. Isso é sobre humanização, né? Isso é sobre ser humanizado, né? Ter uma forma, um método que a gente usa foi todo pensado com esse cuidado e esse carinho no indivíduo que está lá do outro lado, porque não pode ser ruim. Porque se a educação é sobre interesse, eu só aprendo aquilo que é interessante, aquilo que me interessa. Se eu não vejo valor, né? E se eu não me sinto parte, não é interessante, né? Então, eu brinco que o Grupo Roma nada mais é que uma grande empresa de educação. Apesar da gente não ter esse rótulo ainda, né? Mas a gente, na verdade, é uma empresa de educação, que é através das consultorias, da contabilidade, dos próprios cursos, do acompanhamento que a gente faz. Temos muitos professores na equipe, profissionais com mestrado nas suas áreas. Acho que hoje praticamente todas as áreas do conhecimento eu tenho mestres junto comigo, né? E que a gente educa para que essa transformação aconteça lá na pessoa física. Porque no Brasil a gente tem muita dificuldade com isso, né? As pessoas são mal educadas, né? E o fato não é falta de respeito, né? Não é nesse sentido, mas elas são mal educadas em relação ao uso do dinheiro, elas são mal educadas em relação à sua posição profissional, à sua postura quanto negócio, né? Então elas não querem assumir responsabilidades. Elas, infelizmente, são mal educadas em relação a investimentos, não sabem onde investir e pagam juros exorbitantes. São mal educadas em relação à liderança, gestão de pessoas. E é muito interessante porque muitos empreendedores que vêm até nós fazem os cursos mais caros do país e eles não conseguem colocar em prática. Então, o grande desafio sempre é e sempre foi conseguir, e é um exercício diário, né? Conseguir de um jeito simples e prático que as empresas consigam aplicar, porque conhecimento sem prática não serve para nada, né? Ele é obesidade intelectual e não funciona. Então, o nosso contexto, o meu contexto de profissional é sobre isso. E aí, quando a gente está falando de pessoas e de ser humano no negócio, é sobre fazer isso que a gente teve junto, né, Dé? É conseguir enxergar que se a pessoa está iniciando, ela precisa de um acolhimento. Né? Se a pessoa tem uma ideia e ela chegou para te contar, o mínimo que tu tem que fazer é ouvir e dar a tua opinião. E é sobre posicionamento também, né? Então, isso abre portas incríveis. A gente não estaria aqui hoje. Não estaria. Né? Então, não é sobre fazer mais, né? É sobre qualidade de atenção. É sobre estar presente com todo mundo que te procura. É sobre, eu sempre falo, né? Se alguém procurar o Grupo Roma, vai ser ouvido. Talvez não vai ser eu que vou ouvir, né? A gente, infelizmente, tem uma condição de tempo limitado. Nem sempre você, em alguns momentos, sim. Mas onde eu estou sempre aberta e pronta a ouvir. E é isso que transforma, na minha opinião, a empresa, né? Tu conseguir, o colaborador vem. E o pessoal muitas vezes traz que gerir um negócio não é sobre escuta ativa, né? Que é sobre fazer mais dinheiro, fazer mais negócios. E não é uma questão de volume, né? Escala não é sobre volume apenas, né? É sobre a verdade também, de tu estar ali disposto para fazer, gerar, tracionar aquela mudança, aquela evolução, né? Até te escutando, assim, me veio muito a referência do porquê esse livro estar aqui, né? Eu ganhei esse livro de uma pessoa fantástica, que também é referência nesse tipo de aplicabilidade em negócios e empresas, que é o conceito das empresas que curam. É um livro base que eu estou usando, assim, para trazer para a minha consciência tudo que eu acredito em relação a Gestari. E sem querer, sem combinar, mais uma vez, eu e a Rô, a gente tá com a cor da Gestari também, né? E a Rô é uma grande professora, parceira minha, que desde o momento que eu trouxe a ideia da humanização para ela, da Gestari, de uma forma super simples, ela
me impulsionou para acreditar que a minha ideia faria sentido para o mundo, né? Porque eu tava num momento, assim, muito criativo, mas sem consistência. Eu tava sem base, sem referência do meio. E eu trouxe essa ideia pra Rô, e na hora eu já vi que ela é isso. Ela é uma pessoa que, se pra ela não faz sentido, ela vai dizer na hora, tipo, tá viajando, não vai por aí, porque isso não faz sentido, vai por aqui. E ela naturalmente faz isso na minha vida. Tanto que hoje a Gestari tá num ambiente de incubação, a Rô respondeu a pesquisa de validação da ideia da Gestari. Inclusive, a gente fez essa semana, né, Rô, um rap sobre a sobre a minha mudança de vida. Tô indo para São Paulo. A Rô tava lá assim, não, mas tu tem que fazer isso, vamos lá que eu te ajudo. E aí isso dá um alívio no coração, porque eu posso ser vulnerável nesse nosso meio, dizer, não sei o que eu faço, porque o momento de criação e a humanização provoca muito isso, né? Não sei o que eu faço, mas me ajuda, que eu quero aprender. Então, essa tríade da inteligência emocional é muito sobre isso. São pessoas que fazem isso na minha vida, que são congruentes em relação a isso, a prática na vida delas. A Roma, tu ainda não leu, né, Rô? Eu falei pra ela que eu trouxe esse livro aqui hoje para ser a nossa base, e eu te indico muito ler. Eu tô na metade desse livro, e ele fala muito sobre empresas que trazem a consciência do coração. Empresas que trazem a consciência da verdade, da importância de cuidar do ecossistema. A Roma começou pequenininha, um pequeno negócio, e hoje é todo esse grupo que traz uma solução em ecossistema. E o quanto é importante a presença do teu ser no teu negócio para trazer, de fato, resultados sustentáveis para o meio, né? E isso gera lucratividade, porque muita gente acha que a humanização é só, né? Cuidar das pessoas e gerar cultura, e que isso não gera lucratividade para o negócio. Mas é totalmente o contrário, porque é o fato de estar presente, estar ouvindo e a pessoa querer estar ali, que vai tracionar o negócio, que vai tracionar o meio, que vai gerar ideias, às vezes, que na rotina, na loucura, na falta de tempo, a gente não para e não pensa. Então, o quanto é importante a gente ser congruente do nosso ser e impulsionar isso dentro do nosso negócio, na nossa empresa, né? E hoje, Rô, tu aplicando a tua metodologia nos negócios, assim, com os teus clientes, tu vê que eles realmente conseguem entender, assim, essa prática da humanização? Porque a Roma, ela tem a humanização como um dos valores, né? Como que é isso para os clientes, desde o pequeno até o grande? Como que vocês comunicam isso para eles? Certo. A gente, então, quando a gente começou a pensar em propósito, a gente também trabalha na implantação do planejamento estratégico, né? Nessa ideia de guiar as empresas através do plano, né? Porque, de novo, tudo que a gente faz tem por trás uma aplicabilidade, alguém que já pensou, já estudou, né? E as teorias estão aí rodando para serem utilizadas, né? E às vezes a gente está tentando inventar coisas que já existem, né? E isso não é necessário. Tem muita informação hoje em dia, prática, que precisa ser aplicada, mas elas precisam de uma releitura. E num determinado momento da empresa, a gente teve as nossas confusões, né, os nossos caos internos, né, e isso é natural do negócio, né, então toda empresa, ela nasce num momento de ideação, ela vai pro play, né, ela vai para execução e ela começa a lutar pela sobrevivência, né. No modo sobrevivência, que é esse modo até a gente encontrar e estabelecer a lucratividade, a gente acaba, às vezes, procurando o propósito, eu não diria, mas a gente começa a trabalhar os nossos princípios. E os nossos princípios e o nosso propósito, eles são alinhados e realinhados constantemente, porque assim como a gente, como pessoa, muda, né, a empresa é um organismo vivo. E ela está em constante transformação. E o que a gente precisa? Então, lá na Roma, em um determinado momento, a gente entendeu que a gente precisaria escrever os princípios com um embasamento filosófico e teórico maior. Então, a gente foi... só a filosofia do planejamento estratégico não era o suficiente, porque a gente tem ainda livros muito antigos de autores de outras épocas, né? Por exemplo, eu não acredito mais no BSC há muito tempo, né? Então, tem teorias de planejamento que hoje podem ser aplicadas, mas em partes, né? O design thinking, por exemplo, funciona muito melhor e tem coisas ali dentro que a gente consegue usar, e dentro do BSC muita coisa não se usa mais, então preciso reciclagem em relação a isso.
E a gente pegou os princípios da Amazon, na época eram 16, agora já mudaram, acho que a Amazon revisou e já são 14 cartas de Bezo, e depois tem mais... Uma outra coisa também é um livro, tá? Quem quiser ir, as 14 cartas de Bezo, onde ele escreveu para os acionistas, né? Uma prática que a Amazon tem muito legal. E a gente foi olhar. E a gente viu que muitos daqueles princípios a gente usava e outros não faziam sentido. Então a gente fez uma releitura dos princípios da Amazon sobre a ótica da Roma, e o primeiro deles se chama Agir com Amor. Esse é o primeiro princípio da Roma, do grupo, né? E aí, eu nem preciso te falar de humanização agora, né? Então, o nosso primeiro princípio se chama Agir com Amor, depois tem outros, líderes são o maior maestro, né? Confia no líder, que tem a ver com o livro também, A Velocidade da Confiança, né? Aí depois tem outros, Como Vestir a Camiseta, né? Que incentiva o intraempreendedorismo. Cada princípio é um livro, eu brinco, né? Cada princípio poderia ser um livro. Então a gente chegou até 9 itens que guiam e norteiam o grupo, que é a nossa base da humanização. E ali a gente entendeu que a gente, sem usar o rótulo da humanização, sem dizermos que éramos humanizados, a gente já era. Porque agir com amor, esse princípio é tão forte, tão relevante, porque ele é sobre ouvir, né? Ele é sobre estar aberto. Então, a gente acredita que toda empresa nasceu de um sonho. Nem que seja ficar milionário em 2 dias, tá? Sim. Mas ela nasceu de um sonho. E que por trás desse sonho existe uma pessoa que acreditou em algo, né? E que esse empreendedor que sonhou um dia sustentar a família, viver do seu próprio negócio, ter flexibilidade de horário, que acreditou que poderia gerar renda e emprego para outras famílias, que muitas vezes ao longo do tempo ele esqueceu do sonho. Ele se perdeu em relação ao sonho. E que a gente é ferramenta para guiar ele para reencontrar esse sonho ou construir novos sonhos. Então, a consultoria ela é totalmente um método baseado em acompanhamento, né? Por quê? Porque a gente acredita que alguns vão encontrar isso mais rápido e outros vão demorar um pouco mais para entender. Mas todos vão ter resultado desde o início. Então, o resultado financeiro, ele é o que proporciona a gente atingir o sonho. Veja bem, se eu sou mãe e meu sonho é que a minha filha curse uma faculdade, eu preciso ou não de dinheiro? Preciso, né, Débora? Preciso de dinheiro. Então, é fundamental que eu consiga enxergar o dinheiro como meio, como fluxo, como essa força que conduz. Ele não é o fim, porque o fim é a filha estudar, cursar uma faculdade, né, com conforto de preferência, que ela não precise, de fato, passar tanto sufoco e eu, como mãe, consiga levá-la até lá. Então, a partir do momento em que eu coloco as pessoas e o sonho delas acima do dinheiro, mas eu coloco o dinheiro como meio e fluxo, eu transformo. Então, o que a gente entende bem é de pessoas e de dinheiro. Então, com esse aprendizado, entendendo de pessoas e de dinheiro, a gente consegue fazer essa condução e levar eles mais rápido para o sonho. Então, finanças, por que finanças, né? E quando a gente fala de humanização, às vezes o pessoal vai para psicologia, vai para a área, gosta de pessoa, quer trabalhar com pessoa. A gente conseguiu, através da força da contabilidade e dessa força da alavanca financeira, agir mais rápido com as pessoas. Porque sem dinheiro no mundo capitalista a gente não vive, né? E a gente satisfaz os nossos sonhos. O meu sonho é viajar, eu preciso do quê? Dinheiro, né? Para poder estudar línguas, para poder fazer uma viagem tranquila, né? E a gente encontra empreendedores que esqueceram de sonhar, pararam de sonhar. Que o que era sonho virou pesadelo. E muitas vezes eles estão tão machucados que quando a gente consegue colocar dinheiro no bolso dele e educar ele a usar o dinheiro, eles voltam a sonhar. Isso não tem valor, não tem assim, ó, não tem dinheiro no mundo que vai me fazer desistir de transformar mais sonhos nesse sentido, né? Então, todo mundo que se conecta com a Roma em algum momento, com o Grupo Roma, com a nossa essência, com age com amor nesse sentido. Sabe que está ali para transformar a vida do outro. E aí isso acontece naturalmente no processo, tanto horizontal como vertical. A gente fala muito que nos nossos treinamentos internos que tem que tanto treinar o teu colega, tem que ser treinável, primeiro princípio. Eu estou sempre na condição de professor e de aluno. Ora professor, ora aluno.
Então, quando eu entendo que eu estou com o cliente também aprendendo com ele, o cliente sabe disso, né? Porque a gente tem muito para aprender com os empresários. E ele é soberano em relação à empresa dele. Ele conhece, o teu sonho, tu é soberana. O que eu sou? Ferramenta para conseguir te fazer usar a força do dinheiro para chegar mais rápido. E mais consistente, né? Para poder crescer, se estabilizar, se estruturar. Então, para nós é muito natural esse processo de humanizar, porque, primeiro, agir com amor é nosso princípio, o número 1, né? E se eu ajo com amor, eu cuido do planeta, das pessoas, do ambiente, do ecossistema, do parceiro. A gente usa uma máxima também, né? Que parceiro só é bom quando tem troca, né? Então, de alguma forma, essa troca não é só financeira. Essa troca vem. Network é sobre isso, né? É sobre... Tu não sabe, eu sempre falo para algumas pessoas assim, ó, eu sinto isso. Eu não sei como, mas nós vamos ganhar dinheiro junto. Então, eu não sei como, mas a gente vai conectar, porque existe um amor ali, né, Dé? Então, assim, todas as pessoas que estão conectadas conosco hoje têm isso. Tem muito esse... Em algum momento da jornada, houve um ponto de conexão. E a gente chegou num momento muito especial de negócio. Agora há pouco tempo uma das sócias saiu, éramos 3 sócios, tá? Fora todos os consultores, parceiros de marca, parceiros de negócio. A gente não se apega muito à sociedade no contexto só sócio, né? Acho que a gente tem uma extensão maior que isso. E uma das sócias saiu da empresa, foi tão bonito, foi tão natural, foi tão assim... Como é que eu vou explicar? Eu sinto muita falta da Lê, assim, tipo, da presença dela como pessoa no dia a dia física. Mas foi um processo tão natural, assim, então, que é inacreditável explicar o que aconteceu. Só fluiu. Só fluiu. Porque um novo ciclo ia acontecer. E foi natural. Isso é sobre respeito. Sim. Isso é sobre amor, né? Isso é sobre... E não é porque a gente tem uma empresa centrada em finanças que a gente precisa colocar o dinheiro na frente. E a transformação nas empresas acontece muito rápido. Porque muitas vezes o dono só quer ser ouvido. E a gente já atendeu empresários que não tiram férias. Né, empresários que se escravizaram, né, eu brinco, são os empresidiários, né, eu gosto de usar esse termo, que se escravizaram com seus próprios negócios. Ou a eu presa, né? O eu presa, que é o que está preso na própria empresa porque não consegue crescer, né, então quando a gente vai para esse ambiente de empreendedorismo, que é o que eu mais trabalho hoje, a gente percebe sempre a pessoa lá do outro lado e não a empresa, isso é baseado nos nossos princípios também, e essa pessoa muitas vezes ela está ferida, né, ela não conseguiu ainda encontrar o caminho, e às vezes ela tem um baita negócio, tem uma baita ideia, um produto que é capaz de transformar muita gente, e ela só precisa encaixar alguns pontos, às vezes, né, e o resultado financeiro vem muito rápido. Nós temos casos assim, ó, é difícil, eu até, hoje com os consultores eu perguntei, eu quero que vocês me digam, alguém que entrou no nosso método, né, de consultoria financeira, que é o início, a porta de entrada, né, pessoal, tem toda essa jornada, mas a consultoria, alinhar os números é o primeiro passo, porque se eu não tenho dinheiro eu não sobrevivo, então esse é o primeiro ponto, cuidar dos números, cuidar do dinheiro. Então quando a empresa entrou, me digam um cliente que entrou na nossa consultoria e não teve um ganho, eles não sabiam listar, né, que não sentiu que teve esse ganho. Então a aplicação dessa forma, né, claro, eles têm uma metodologia, e o consultor, às vezes o pessoal diz assim, tá, mas tu treina contador? Sim, os meus consultores são contadores, eu tenho consultor que trabalha comigo e faz consultoria, não tem problema, tem espaço para todo mundo, né, o mercado é o limite, então, amar o que se faz é sobre isso, é sobre tu dar espaço, né, não é sobre ser bobo, né, não é sobre deixar gente ruim se aproximar, é sobre estar sempre cuidando também disso, né? Existe um equilíbrio entre o que tu entrega e o que tu recebe. Esse equilíbrio ele é o limite para que isso flua, né? E isso, te ouvir assim, Rô, e tá analisando em relação ao que a gente já viveu juntas, assim, né? É muito... Faz sentido? Nossa senhora, muito, tá muito conectado com a ação, né? Tu tá trazendo a consciência agora e é realmente a ação. Por exemplo, tá? Contextualizando um pouco. Eu vim de uma empresa familiar e esses dias, uns meses atrás, eu mandei uma mensagem pra Rô. Rô, eu preciso de ajuda. Tô com alguns perrengues na empresa familiar, minha mãe e minha irmã me pediram ajuda, não sei como que eu faço,
mas eu preciso de uma ajuda tua. Essa mulher aqui, ela abriu as portas lá da Roma e falou assim, vem aqui conversar comigo, vamos ver como que a gente pode fazer. A minha irmã e a minha mãe foram na Roma, e aquele momento a gente ainda não passou para a etapa da consultoria da Roma, mas foi o momento suficiente para minha mãe entender que a gente precisava trabalhar o autoconhecimento da família primeiro, para depois ela partir para a consciência do negócio, porque o negócio ele tá rodando. Né? Ele Bem ou mal, ele vive. Ele tá tudo bem, só que a prioridade foi o suficiente para minha mãe concluir que a prioridade somos nós, a nossa relação como família, então a gente vai buscar primeiro uma solução para o nosso autoconhecimento, a nossa saúde emocional e mental, para depois a gente retomar o contato com a Roma. E isso, para mim, é esse resultado na prática. Foi um momento que vocês dedicaram, nos ajudaram para depois a gente reverter isso para a saúde do negócio, o quanto é importante, né? Porque a gente vive muito o negócio, eu tô vivendo isso na pele com a Gestari. Dias atrás, conversando com a Rô, essa semana a gente fez, né? Uma conversa e falou assim, eu tô travada, eu não sei para onde que eu vou, porque eu não consigo achar uma solução. E compartilhando com a Rô na nossa roda terapêutica ali, entre brindes e dores e conquistas e uhul, a Rô falou assim, olha pra cá, olha aqui. Aí veio a psicóloga humanista também, aí veio a consultora de marketing, aí veio todas do grupo. O ecossistema todo ali na mesa, num happy hour, trazendo toda a solução. Então, isso é uma coisa As romanetes estavam todas lá. As romanetes estavam a postos nesse momento. Então, isso é uma consciência, assim, é um flow, é realmente um flow, uma coisa natural, onde falar de dinheiro não é ruim, é bom, e quebra crenças, né? Quebra crenças de valores, de vida, de consciência, e traz realmente o valor das relações. Do quanto é especial tu poder ter pessoas do lado que acreditam no mesmo caminho, que acreditam nos mesmos valores e pegam na mão e vamos junto. Sabe, Dé, te ouvindo falar, é importante passar um recado, né? Às vezes as pessoas só querem receber e não querem dar, né? Então, muito se fala hoje sobre network, vendas, e pitch de elevador, tem que se vender em 1 minuto e não sei o quê. Isso é legal, é importante, a gente tem que ser treinável nesse sentido, mas nada supera uma relação consistente e profunda, né? Então, me parece que às vezes as pessoas estão tão superficiais nessas conexões e elas estão preocupadas em chegar num lugar, sentar do lado de uma pessoa que elas desconhecem, sair da caixa, né, ir para esse ambiente de network, conhecer gente nova e falar do negócio, e vender para um, vender para outro, que elas esquecem do poder do relacionamento, né? Então a gente ainda é de pessoa para pessoa, coração né? para coração. De coração para coração. Então assim, se tu conversar comigo, espero que tu tenha essa conexão profunda. Mas se tu conversar com qualquer pessoa que está dentro desse ecossistema, que está dentro do Grupo Roma, eu espero que essa conexão também seja profunda, né? Porque isso tem que ser treinável, né? E tem que ser verdadeiro. Mas também é um exercício, né? A gente também precisa se policiar para não ficar no raso, porque às vezes leva trabalho ouvir, dá trabalho ouvir, né? É muito mais fácil pensar só em si, mas não é tão produtivo nem lucrativo. Então é sobre, assim, entender que, legal, plantei a semente, legal, tu entendeu que aqui é um lugar para ti, não é o teu momento, tá tudo bem, e respeitar esse momento também é agir com amor, e com certeza isso vai acontecer naturalmente durante um tempo. A gente tem tantos clientes, aconteceu também essa semana um caso, acontece toda hora, né? Mas aconteceu um caso essa semana de uma pessoa que voltou, e ela tinha, assim, feito proposta, não fechava, quero vir, e preciso de vocês, e não sei o que, e não vim, não encaixava, fechou essa semana. Desencantou, acho que é uma negociação de 2 anos, né? O comercial já estava ali quase, já desistiu, mas a pessoa voltou. E é sobre isso, porque alguma coisa conectou com o coração, entendeu? Alguma coisa fez tanto sentido que a pessoa, ela precisa voltar. No fundo, é sobre fazer o bem, né? No fundo, é sobre, assim, isso é verdadeiro. E é muito importante dizer, e aí tu falou da confraria, né? Para quem não sabe, eu sou vice-presidente da CI de Novo Hamburgo também, que é uma entidade de mais de 1.000 empresas associadas, onde a gente tem aí em torno de 200 e poucos voluntários, que eu defendo ferreamente e amo de paixão.
E a confraria, que eu conheci a Dea, foi um projeto, até convido quem é da região de Novo Hamburgo para participar, é um projeto que a gente desenvolveu, agora estendendo a mais cidades, porque o associativismo, né, a gente estar associado a um grupo de empresas, a uma entidade empresarial, a gente conseguir fazer a nossa parte. Eu tenho na Roma hoje diversas instituições que a gente brinca, né, que nem fala no marketing, nem o marketing sabe a quantidade de projetos sociais que a gente ajuda, né? E aí vieram com o SG, né? E eu disse, nossa, né, que bacana, porque agora estão trazendo o holofote para isso, mas a gente sempre fez e nunca usou, né? Horas voluntárias. E se associem à entidade de classe da região, né? Se associem, porque na CI a gente transforma também, através da representatividade, do acolhimento. Então, estar associado a uma entidade, fazer parte de grupos empresariais, ir nas rodas de conversa, né? Ficar na sua caixa não é sobre ficar sozinho, né? E compartilhar ideias, né? Eu faço parte também de um mastermind de contadores em São Paulo, onde a gente está aí com os maiores contadores, a gente se encontra lá a cada 3 meses, porque eu estou lá na condição de aprendiz, para entender as melhores práticas do meu negócio, para poder levar ainda mais adiante. Hoje a gente também tem um braço de contabilidade dentro do grupo, porque às vezes o contador ele é muito técnico e a gente precisa às vezes de uma abordagem um pouco mais pessoal, né? E os próprios contadores nos indicam, e aconteceu uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo que eles nos indicaram, eles começaram a virar cliente. Ai, que legal. Então, hoje a gente dá consultoria para contadores em gestão financeira, estratégica, patrimonial, para cuidar das finanças do escritório deles. E quando isso começou a acontecer, eu disse, não acredito. Mas é preciso ter muito desapego, né? É preciso sempre olhar para o outro, não como um concorrente, mas como um parceiro. E aí isso é viver em ecossistema, né? Ecossistema é sobre isso, é sobre estar aberto a ensinar e aprender e a entender que todo mundo pode cooperar com todo mundo, né? Independente enfim, se é maior, se é menor, é estar em condição de igualdade também, né? E essa é a beleza do crescimento em conexão, né? Ter a premissa de entregar amor, de ser uma conexão genuína do coração, abre caminhos, portas, conexões que é algo inexplicável. Só vivendo, sentindo realmente, né? A gente não tem ideia. Não tem ideia. De onde isso chega. E, infelizmente, existe um conceito do ambiente corporativo que é justamente o porquê da Gestare também existir, do porquê dessas conexões virem também para minha vida, que é não concordar que tem que jogar um jogo dentro do ambiente corporativo para te conseguir sobreviver ali, ou no ambiente dos negócios, né? Porque é muito mais simples, mais fácil e alavanca muito mais ser de verdade dentro do negócio ou fora, onde tu estiver. Porque tu não faz esforço, tu só é o que tu é. E o teu negócio vai ser as premissas que tu colocar bem claro neles e as pessoas vão fluir dessa forma também, né? Eu acho tão especial, Rô, a forma como tu traz isso pro teu meio, pra nossa conexão, em tudo que tu faz, né? Então, esse episódio também é muito sobre congruência, em falar o que precisa ser dito, compreender com o coração, né? E entender mentalmente o conceito de tudo que está acontecendo, mas compreender, sentir com o coração, de fato, o porquê que a gente faz o que a gente faz. E tem uma parte aqui que fala no Empresas que Curam, e aí tu falou da tua alma artista, né? Ele referencia muito essa conexão de ecossistema com Leonardo da Vinci. Porque o início, teve um início, assim, das empresas que por muitos anos se perdurou de que cada empresa no seu quadrado, né? E Leonardo da Vinci já trazia isso há 500 anos atrás sobre a conexão, a importância de ser conectado com as pessoas, de ser de verdade com as pessoas e trazer referência de ser humano, de ciência, tudo que abrange o todo, o universo, para as conexões de fato, né? E é super congruente, eu nem sei se tu precisa ler esse livro aqui, mas talvez para ter embasamento teórico, né? Mas é a tua essência, é exatamente o que tu é o que a gente acredita e para mim é um sonho estar vivendo esse tipo de conexão, né? Obrigada por trazer toda essa tua expansão, toda essa tua consciência e por dar essa aula nesse episódio, né? Obrigada. E aí, Rô, eu queria que tu deixasse, assim, já deixou várias mensagens, né? Mas pra gente
finalizar esse episódio, né, pra deixar um pouco mais de ti, assim, porque esse episódio aqui vai, digamos assim, ele vai pro mundo. Então, o que a Rô quer deixar de legado? O que vem do teu coração, assim, pro mundo? Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente está nesse ambiente de empresas, né, é importante dizer que tudo é difícil, né? Nada vem de graça, né? E a gente aprende, infelizmente, da maneira mais difícil, que isso é totalmente verdadeiro. E ser feliz dá trabalho, né? E que ser feliz dá trabalho, né? E que ser infeliz também dá. Dá. Então, cada um escolhe o seu difícil, né? Acho que essa frase, ela é muito verdadeira, para mim, pelo menos. Muito. E trabalhar esse lado humano não é fácil, é desafiador, né? Então, ser verdadeiro, ser congruente, o mundo, ele nos provoca a ser infiel, né? Ele nos provoca a ter uma relação não consistente, ele nos provoca a dizer que falta tempo para tudo, a usar justificativas. Então, a mensagem que eu deixo, primeiro, a minha grande missão de vida tem a ver com fluxo financeiro, né? Então, eu não tenho dúvida alguma sobre o poder transformador que saber cuidar do dinheiro faz, né? Em especial para um país onde a educação financeira é rasa ou inexistente na maioria das pessoas. Então, a mensagem que eu deixo é: escolha o seu difícil, né? E dentro desse difícil, olhe com carinho para o dinheiro. Trate o dinheiro com amor. Porque à medida em que a gente conseguir entender e se livrar dos preconceitos e dos paradigmas que envolvem as finanças, a gente consegue se curar e curar o outro, né? À medida em que a gente começar a achar que dinheiro dá em árvore, né? Ou que não dá em árvore, aí cada um escolhe seu ponto de vista. Mas enquanto a gente pensar isso, enquanto a gente pensar que o trabalho não recompensa, enquanto a gente pensar que o fluxo financeiro não é importante, enquanto a gente não ter ambição, audácia, coragem, fé para transformar o fluxo financeiro, a gente não consegue alcançar os demais objetivos, né? A menos que seja, né, de novo, viver, e aí de forma alguma eu julgo isso, né, mas tem pessoas que de fato escolhem viver sem o dinheiro. E aí por escolha, mas não por consequência das suas ações, né? Aí tudo bem. Mas enquanto eu não escolhi isso, eu escolhi ter uma vida com conforto, né? Eu escolhi dar conforto, trazer conforto, escolha o seu difícil, né? E dentro disso, cuide do dinheiro, olhe para ele com carinho, atenção e amor, né? Essa mensagem que eu deixo. E se coloque sempre na condição de aprendiz, né? Eu tô sempre aberta a aprender. Não importa com quem. Eu acho que isso me transforma todos os dias. Eu sempre falo, o que te transformou? Não foram os problemas de saúde, as pessoas que eu perdi, que vieram a faltar na minha vida e falecer. Não foi o que eu estudei, né? O que me transforma é o que eu aprendo todos os dias. Então, a educação, ela é capaz de transformar de verdade, né? Em especial a financeira. Acho que é essa mensagem, assim, resumindo, né? Maravilhosa. O que eu queria deixar, né? E eu acredito muito no empreendedorismo, né? Eu tenho, assim, acredito nessa, eu acho que é só no Brasil que acontece isso, essa força que o brasileiro tem de empreender, de ser empresidiário, ficar ali preso ao próprio negócio a todos os anos. Então, eu sempre digo para os meus consultores, assim, para os nossos consultores, nunca subestimem a capacidade de um empreendedor brasileiro. Né? Nunca subestimem nem a capacidade nem o bolso. Haja resiliência, né? É, força, não, tração. A capacidade que eu digo é de também transformar, sabe? O poder de transformação. Então, eles saem assim, ó, quando tu dá um pouco de conhecimento, às vezes ele sai da cinza, assim, e inacreditável. Né? A gente tem clientes, assim, histórias maravilhosas. Eu amo esse ambiente por causa disso. Então, as pessoas têm um poder incrível, né? Às vezes elas precisam só ser lapidadas como se fosse um diamante, né? Então, é sobre isso, assim, né? Conseguir transformar. Acho que é essa mensagem. Galera, esse episódio é muito sobre o que eu estou vivendo na pele, na vida. Então, faz muito sentido trazer dentro da tríade de inteligência emocional esse ser humano aqui que tá na minha frente, falando sobre tudo isso. Espero que tu tenha anotado com o teu caderno aí, porque ela já deu a dica lá no início do episódio, né? Eu gosto de ensinar, tem que ter papel e caneta.
pra anotar os aprendizados. Se tu não fez isso, agora tu volta ao episódio e começa a anotar tudo de novo, porque quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais a gente reforça o conhecimento. E, Rô, pra finalizar, onde que a galera te acha nas redes sociais? Porque tu é bem ativa, né? Eu adoro isso. Adoro. Então, compartilhe um pouco mais das redes sociais que tu tá ativa aí, performando direto. Legal, eu tô no @Rosane Finanças, lá vocês encontram a minha rotina diária, meus conteúdos diários, até estou aceitando sugestões de nome aí pro meu Instagram, né, eu pretendo mudar ele, então tô aceitando aí da galera que quiser sugerir, manda lá no direct. Boa. E também no @Grupo Roma BC, né, que é onde a gente concentra a maior parte de informações, e aí a gente ali tem outros negócios, o Green Mais Oficial, também @Vital Health Consulting. Então a gente tem aí mais negócios surgindo também, mas ano que vem a gente pretende lançar mais 2 marcas novas dentro do grupo, então as redes tendem a se expandir, mas o canal de referência sempre é @Grupo Roma BC. E todas essas redes, na rotina ali, às vezes aparece o engajamento de cultura da equipe, um insight super valioso de rotina, como empresária, como visionária, como líder. Então a Rô, ela é muito referência nessa rotina. A Roma também traz isso muito forte na cultura dela, os parceiros dela, né? Eu tenho a oportunidade e o privilégio de conviver com algumas consultoras, com algumas parceiras da Roma, e assim, ó, tipo arroz, só que assim, ó, expandido. Tem umas que tem até o mesmo nome. Exato, tem umas que tem até o mesmo nome. Então, segue que vai valer a pena, principalmente se tu é empreendedora, empreendedor, se tu tem essa mentalidade visionária também, e que se tu quer fazer acontecer, porque essa é a conexão. Rô, gratidão. Obrigada. Pelo teu momento compartilhado aqui, pelo teu tempo, tua disponibilidade, teu ensinamento, tua amizade, tua mentoria. Então, sou muito grata a ti. Tenho a alegria de dizer que a nossa jornada recém começou. Isso aí. E é muito de coração. E é esse tipo de relações que eu trago aqui no Momento Humanize Podcast. São as relações que, se eu tô compartilhando nas minhas redes sociais, se eu tô falando das pessoas, é porque tá 100% congruente com o que eu acredito, com o que eu vibro, com a minha filosofia de vida. E é, sim, possível viver essa vida que a gente acredita. Gratidão, Rô. Gratidão. Obrigada, pra ti, que tá online aí conosco, assistindo. Curte, comenta, compartilha com os visionários e as visionárias que tu conhece, porque esse episódio aí foi uma aula. E se tiver mais dúvida, quiser um apoio de consultoria aí, chama a Rosane Finanças, que tudo vai ser resolvido. Obrigada, Dé. Valeu, galera. Beijo gigante. Tchau, pessoal. Abraço quentinho. Humanize.